Oi, eu sou a professora Rita Vasconcelos, de língua portuguesa, e estou aqui aguardando os alunos do nono ano do ensino fundamental entrarem na videoconferência para a gente realizar juntos a correção das atividades complementares do segundo bimestre. Agora são 7h56, estou aguardando a entrada dos alunos, e que ficou agendada, né? Essa aula foi marcada com antecedência, e ficou agendado que iria iniciar-se às 8 horas, né, da data de hoje, que é 2 de julho de 2021, com extensão, com duração até às 9 horas da manhã. Então, estou aguardando aqui a entrada dos alunos. Essa aula, essa videoaula aqui que a gente está fazendo, essa videoconferência, foi um pedido da direção, da supervisão da escola, que nos orientaram a, pelo menos, tentar realizar uma aula ao vivo com os alunos durante os estudos remotos através do Google Meet. Então, atendendo a esse pedido, a essa orientação da direção da escola e da supervisão, eu estou realizando essa aula, né? Eu não sei se os alunos vão entrar, acredito que vão, pelo menos um, né? Assim espero. Mas mesmo se os alunos não entrarem na videoaula, né, não vierem participar aqui da aula ao vivo, da videoconferência, eu vou fazer a correção das atividades complementares e vou deixar gravado, e aí eu vou postar nas salas virtuais, no Conexão Escola, né, lá no Google Classroom, como forma dos alunos assistirem depois, se eles quiserem, né? Então, mesmo se nenhum aluno entrar, eu vou continuar, né? Vou concluir essa aula, para deixar registrado que a minha parte, enquanto professora, eu estou fazendo, né? Para deixar registrado para a escola e também para a superintendência de que a minha parte eu estou fazendo. Agora, se os alunos não manifestarem interesse, aí já não é culpa minha, já não é responsabilidade minha, né? Então, que fique registrado que eu tentei, né? Mas vamos aguardar, ainda não são 8 horas. Com esperança, alguns alunos aí das turmas do nono ano entram aqui para a gente fazer essa aula juntos, né? Eu vou começar, então senão não vai dar tempo, beleza? Beleza. Então, aqui nós vamos responder aqui as atividades do... Primeiramente, bom dia, né? Um prazer estar recebendo vocês aqui nessa primeira aula ao vivo de língua portuguesa. Nós vamos fazer a correção das atividades complementares, tá? Vocês podem tirar print da tela, pode copiar no caderno aí o rascunho para depois vocês corrigirem lá no formulário, pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Porque eu já vou dar as respostas corretas para vocês completarem lá. Então, estou aqui na primeira pergunta, nós vamos falar sobre resenha. O que é resenha? Resenha é o gênero textual onde o autor vai apresentar algumas características, né, resumidas de uma obra cultural, que pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um disco, uma peça teatral. E, além disso, ele vai fazer a avaliação dessa obra cultural. Ele vai falar os pontos positivos, negativos e se ele recomenda ou não essa obra. E uma forma resumida de você fazer uma resenha é através de tópicos. E é isso que essa atividade aqui está pedindo. Então, você vai escolher um filme, né? Um filme que você gosta, um filme à sua escolha, né? E aí você vai preencher esses campos aqui, ó, colocando as informações básicas, as características básicas dessa obra. E depois, aqui mais para baixo, vai pedir para você colocar a sua avaliação sobre esse filme. Os pontos positivos, os pontos negativos, e se você recomenda ele ou não, certo? Então, eu vou fazer aqui como exemplo, vou colocando aqui as informações, só para vocês saberem mais ou menos o que vocês têm que escrever. Então, o filme que eu escolhi é esse aqui, ó. Viva, a vida é uma festa. Vocês já assistiram Eu esse já filme? assisti. Então, eu adoro esse filme. Um dos meus filmes favoritos. Eu já fiz até uma aula, quando tinha aula presencial, eu já fiz até aula sobre ele. Então, o primeiro item que você vai colocar é o título, né? No meu caso aqui vai ser Viva, a vida é uma festa. Você pode colocar o título do filme que você quiser.
quiser, coloquei esse aqui também, copiar de mim, pode, não tem problema não, tá? O ano, esse filme aqui, ó, é de 2017. Essas informações vocês encontram na internet, tá? Eu peguei isso aqui tudo na internet. Depois, a duração. Esse filme aí, ele tem 1 hora e 49 minutos. Então tá aí, ó. A direção, isso aqui também peguei na internet. Direção, são esses dois homens aqui, ó. É o Adrian Molina e o Lee Unkrich, certo? Depois vem o enredo, que é o resumo da história, sem apresentar o final. Então, coloquei esse resuminho aqui, ó. Aqui. O enredo, então, quando chega na parte do enredo, o que você tem que colocar? É o resumo da história do filme, mas sem contar o final, porque se você contar o final, ninguém vai querer assistir, né? Então, o meu ficou assim, ó. O filme conta a história de Miguel, um menino mexicano que pertence a uma tradicional família de sapateiros. Mas sua verdadeira paixão é a música. Porém, em sua família, por questões do passado, a música não é bem vista, sendo, na verdade, proibida. Para conseguir desvendar o mistério que impôs a barreira contra a música em sua família e, assim, conseguir viver seu sonho de ser um grande músico, assim como Ernesto de la Cruz, seu ídolo, o menino embarca em uma aventura mística no mundo dos mortos. É isso mesmo, Roberto né, de la Isabela? Cruz é o pai dele. Como é que é? Roberto de la Cruz, se eu não me engano, é o pai dele. É o vô. Ele acha, né, que o Ernesto de la Cruz é o avô dele. Porque ele acha uma foto, né? Ele encontra uma foto que ele acha que é do Ernesto, por causa do Uhum. violão. Mas não dá spoiler, não, mulher, a louca. Parei, parei. Tô brincando. Agora, nós vamos colocar os pontos positivos. Eu coloquei bastante coisa. Se vocês não quiserem, não precisa colocar tanta coisa assim, não. Vocês podem colocar o que vocês mais gostaram no filme que vocês escolherem. Então, o meu ficou assim, ó. Vou coloquei aqui bastante coisa para servir de exemplo, né? Sobre o tipo de ponto positivo que vocês podem colocar. Então, a primeira coisa, a trilha sonora é, botando acento aqui, é muito divertida e faz a gente cantar junto. As imagens são belíssimas, porque ele é muito colorido, né? Extremamente coloridas e vibrantes. Os personagens são muito cativantes, carismáticos, engraçados e fofos. Quanto à fofura, o destaque é para a vovó Inês. É muito fofa essa personagem. A cultura mexicana, no que se refere à sua tradicional comemoração do Dia dos Mortos, é representada de uma forma muito bonita, respeitosa, leve e sem estereótipos ou preconceitos. Então, esses aqui são os fatores que eu achei mais positivos, né, que eu gostei mais nesse filme, tá? Daqui a pouco eu volto aqui para vocês tirarem print, tá? Se vocês quiserem. E agora os pontos negativos. Como eu gostei muito desse filme, quase não tem ponto negativo, não. O ponto negativo que eu coloquei foi esse aqui, ó, que a grande revelação do filme fica óbvia para os espectadores mais atentos ou mais adultos, já na metade do filme, comprometendo um pouco o fator surpresa. Porque, assim, mais ou menos no meio do filme, a gente já sabe qual que é o plot twist, qual que é o final, né? A grande surpresa que acontece lá. Né? Que a revelação de quem que é o verdadeiro avô do menino. Então, a gente já fica sabendo disso mais ou menos na metade do filme. E para finalizar, você vai colocar aí, né, na sua opinião, se vale a pena assistir esse filme ou não. Vai explicar por quê. Então, eu coloquei assim, ó, com certeza vale a pena ver, porque é uma história divertida e emocionante para toda a família curtir, certo? Então, vou voltar aqui um pouquinho, ó, para vocês pegarem as informações. Então, se quiser tirar um print aí, deixa tirar print esse aplicativo, porque uma vez eu tentei, ele não deixou. Já tirei. Tirou, né? Beleza. Então, depois tem aqui, ó, a duração e a direção. Deu certo aí? Pablo, você tá aí, meu filho? Tá ouvindo? Abre o microfone aí, Pablo, só dá um ok. Agora o enredo. Deu certo? Oi?
Aí, beleza. Então, você está escutando direitinho, Pablo? Tô escutando tudo. Pode tirar print, se você quiser, porque depois é só você copiar as respostas, viu? Não importa, não. Aham, Beleza. beleza. Ó, Vou pontos desligar aqui que tá fazendo barulho aqui, viu? Beleza. Pontos positivos, então, e os pontos negativos e a pergunta final, se vale a pena ver ou não. Certo? Pode ir para a próxima? Pode. Então, vamos para a próxima. Agora nós vamos falar aqui na segunda atividade sobre conto de encantamento e intertextualidade e os elementos da narrativa. Então, você tem aqui essa tirinha, você está dando para ver direitinho? Aqui tem 4 quadrinhos. Isso aqui é um gênero textual. Aí você vai falar assim, uai, dona, mas não tem nada escrito aí, isso aí é texto? É o seguinte, a partir do momento que aquela construção ela tem sentido e objetivo, ela é considerada um texto, mesmo se ela tiver só imagens. Então, esse texto aqui, ele tem o objetivo de provocar o humor, porque ele é uma tirinha. E ele tem sentido, porque conforme a gente fizer a interpretação, a gente vai entender essa história. Então, a gente pode dizer, sim, que isso aqui é um gênero textual. Esse gênero textual aqui é a tirinha. Então, aqui no primeiro quadrinho, você está vendo uma princesa sentada aqui, meio triste, à beira de uma lagoa. Pronto, eu já estabeleci o sentido desse quadradinho. No segundo, aparece aqui, ó, tipo como se fossem uns olhozinhos aqui dentro da lagoa, nessa parte aqui, certo? E aí a princesa, ela faz aqui uma expressão de surpresa e aparece um balãozinho aqui com um príncipe desenhado, né? Então ela está imaginando que esse trem que apareceu dentro da lagoa é um príncipe. E aí a princesa, né, que como todas as princesas, ela fica apaixonada, né? Beleza. Aí o que toda princesa faz quando ela vê o que parece ser um sapo? É, vai lá e beija, né? Claro, se você vê um sapo e você for uma princesa, tem que fazer o quê? Tem que beijar o sapo. Aí ela vai e se aproxima da lagoa para beijar aquilo que ela achou que era um sapo, que iria se transformar em um príncipe. Aí vem o plot twist da história, né? O fator surpresa que provoca, né? O pelo menos tenta provocar o humor nesse gênero textual. É que, na verdade, aqueles olhinhos, aquele bicho lá na lagoa, não era um sapo, era um jacaré. Aí o jacaré vai e devora a princesa, né? Então, o fator humorístico dessa tirinha fica no último quadrinho, quando acontece uma quebra da nossa expectativa. A gente estava esperando aqui que o sapinho, né, fosse se transformar em um sapo, e na verdade não era nem sapo, né, era um jacaré, e a princesa se dá mal. Eu sempre achei que era um sapo. Acho que foi porque eu não tinha Você, visto a imagem direito. é porque você é uma princesa capaz, né? Aí você também ia beijar o sapo. Agora que eu tô vendo que é um jacaré. Essa imagem que não ficou muito boa, não está muito nítida. Né? Mas a intenção era essa mesmo, era fazer a gente pensar que era o olhinho de um sapo. Mas aí vem essa pergunta aqui, a pergunta mais fácil dessa atividade, né? A tirinha anterior foi inspirada em um famoso conto de fadas. Que conto de fadas é esse? A Bela Adormecida, Cinderela, a Princesa e o Sapo ou a Rapunzel? Qual que é, Isabela? Quando eu respondi, eu coloquei a princesa e o sapo. Porque eu Ué, achava. com certeza, tem que estar mais na cara, né? Então é só marcar a letra C, certo? Então, e Pablo, essa número 1 aqui, da atividade 2, é a letra C. Pode marcar, escreve aí no papelzinho para você lembrar depois. Aí vem, identifique nessa tirinha os seguintes elementos da narrativa. Então, agora nós vamos preencher essas perguntas aqui, ó. Primeiramente, a protagonista, ou seja, a personagem principal. É a princesa, A claro. princesa. Isso, a princesa, fácil demais. Agora, antagonista é o personagem que faz alguma coisa má, alguma coisa ruim para a protagonista. O Quem que é sapo. o O antagonista, então? jacaré. Isso, é o suposto sapo, né? Porque, na verdade, não era sapo, né? Então, vamos colocar que é o suposto sapo. Se você tiver escrito que é o sapo lá na sua resposta, pode deixar também. É o suposto sapo. Vou colocar até entre parênteses aqui, eu quero o jacaré, né? Então, você pode colocar que é o sapo, é o suposto sapo, é o sapo que vira um jacaré. O espaço, onde que essa história aí se passa?
É à beira de uma lagoa, certo? Ou perto de um lago, à beira de um lago, alguma coisa assim. Agora, a situação inicial, que é o momento onde tipo, não está acontecendo nada demais na história, está tudo normal, tudo tranquilo. É o que está acontecendo lá no primeiro quadradinho. Então, você pode colocar assim, ó, é o momento em que a princesa está sentada à beira da lagoa, sem fazer nada. Só... Então, o momento de tranquilidade é o primeiro quadrinho, quando a princesa está sentada à beira da lagoa. Se quiser tirar print aí, é agora. Depois vem o conflito, é o que está lá no segundo quadrinho. É o fato, né, o acontecimento que tira o sossego, que acaba com a tranquilidade da história. Então, é o momento em que o suposto sapo aparece na lagoa, né? Então, aí acaba com a tranquilidade da história, porque a princesa começa a pensar que é um príncipe, e aí começa a dar tudo errado, né? Então, é o momento em que o suposto sapo aparece na lagoa. Pronto. Agora a letra F. O clímax, que é o momento de maior expectativa, é o terceiro quadrinho, que é quando a princesa se aproxima da lagoa para beijar o sapo, o suposto sapo, né? O suposto sapo que ela pensava ser um príncipe. Então é isso aí, ó. É quando a princesa se aproxima da lagoa para beijar o suposto sapo que ela pensava ser um príncipe. Então a gente gera aquela expectativa sobre o que vai acontecer depois disso. Então, esse é o clímax da história. Tira um print aí. E o desfecho é o último quadradinho, o final da história, que é quando o sapo revela que era um jacaré. Opa, o jacaré e devora a princesa. Então, o final, né, o desfecho da história surpreendente é quando o sapo revela que era um jacaré e devora a princesa. Muito fácil essa atividade, não é não? Pode ir para a próxima? Pode. Então, vamos lá, próxima. Tirou um print aí? Aham. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Agora, na atividade 3, nós vamos falar sobre intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um texto faz referências a outro texto, a um texto já existente. Seja através de um personagem, seja através de uma fala que a gente lembra de um personagem de uma história anterior. Por exemplo, nessa tirinha que a gente viu, aconteceu a intertextualidade, porque esse texto, essa tirinha, ela faz referência a uma história já muito conhecida, que é a história da Princesa do Sapo. Então, quando um texto novo faz referência a um texto já existente, a gente fala que teve a intertextualidade. Então, aqui você tem esse texto aqui, ó, né, que é um anúncio publicitário. Ele é texto por quê? Porque ele tem o objetivo, que é aumentar as vendas de um produto, e ele faz sentido. Quando a gente fizer a leitura desse texto aqui, a gente vai entender o que ele quis dizer. Então, isso aqui também é um texto, é um gênero textual. O que você está vendo aqui? Você tem um tomate, ele está usando aqui uma boinazinha que é utilizada por uma determinada parte, né, da polícia, um determinado grupo da polícia, que é a tropa de elite, né, que é o BOP. Aí aqui está escrito assim, ó, Horta de Elite, fazendo uma referência ao nome daquele filme famoso, né, o Tropa de Elite. Só que aqui, como está falando de vegetais, de tomate, aí eles transformaram em Horta de Elite. Aí aqui tem um slogan, né, a frase de efeito dessa empresa, que é a empresa Hortifruti, dizendo assim, ó, se não for hortifruti, pede para sair. Essa frase aqui, ó, pede para sair, ela é repetida inúmeras vezes no filme do Tropa de Elite pelo Capitão Nascimento, né? Ele vai falar lá com os recrutas dele, e se eles fizeram alguma coisa errada, ele ia e gritava com eles, batia neles e falava, pede para sair, né? Ou seja, você é muito fraco para estar aqui na corporação do BOP.
Então, essa frase que ela ficou famosa, esse pede para sair aqui. E aí, a Hortifruti, para chamar a atenção do consumidor e incentivar, estimular a venda do produto, nesse caso aqui o produto é o tomate, eles fizeram essa brincadeira nesse jogo aí, com essa intertextualidade, com esse filme que é muito famoso aqui no Brasil, né? Tudo isso aqui com a intenção de chamar a atenção do consumidor para ele comprar o produto. Aí é o seguinte, a pergunta é essa aqui, ó. O texto anterior, esse anúncio aqui, ó, através da linguagem verbal e não verbal, a linguagem verbal são as palavras e a linguagem não verbal são as imagens. Ele faz referência ao nome de um conhecido filme nacional. Esse tipo de diálogo entre textos é chamado de, é o que a gente acabou de falar, é a intertextualidade. Quando existe essa conversa, essa referência, esse diálogo entre um texto novo, um texto já existente, a gente fala que está acontecendo a intertextualidade. O próprio nome já está falando. É uma interação entre textos. Então, é a letra D. Você acertou, Isabela, na hora que você marcou lá no seu formulário? Eu acho que sim. O pessoal está marcando muito, as pessoas que já responderam, está marcando propaganda. Mas errou. Isso aqui é uma propaganda? É, mas o texto, mas a pergunta não perguntou o que gênero textual que é isso aqui, não. Perguntou o que significa esse diálogo entre textos. Então, é intertextualidade. Tem uma pergunta, se eu não me engano, tem uma pergunta parecida com essa aqui na prova que eu vou passar para vocês segunda-feira. Então, é intertextualidade. Aí, a próxima pergunta. Sobre esse texto, é correto afirmar que... Então, é o seguinte, dentro desse processo de intertextualidade, né, da referência que um texto faz com o outro, a gente pode desenvolver diferentes tipos de intertextualidade. Quando eu simplesmente pego um texto já existente e conto ele, descrevo ele, reconstruo ele, usando as minhas palavras, só que sem mudar as ideias, a gente fala que aconteceu uma paráfrase, certo? Então, é assim, por exemplo, quando você faz o resumo de um livro, você está fazendo uma paráfrase, porque você não mudou a ideia, você só contou a história com as suas palavras. Agora, quando você faz essa intertextualidade, fazendo referência a um outro texto, só que mudando o sentido, mudando a ideia principal, talvez até provocando um sentido de humor, de crítica, aí você está fazendo a paródia, certo? Então, esse texto e esse anúncio que a gente acabou de ler, esse aí da Hortifruti, do tomate, ele faz uma paráfrase de um conhecido filme, ou seja, ele está contando com as palavras dele a história do filme. É isso que esse anúncio aí fez? Sim ou não? Isabela? Oi. Esse texto aí que a gente acabou de ler, esse anúncio aí, ele conta a história do filme com as palavras dele? É isso que esse texto faz? Acho que é. Esse texto aqui, ó. O microfone tá abaixo, dona. Ele conta a história do filme? Olha, Faz comparações com o filme, né, não? Ele faz comparação, mas ele não conta a história, não é verdade? Se você nunca tiver assistido o filme, você vendo esse anúncio aqui, você vai entender qual é a história do filme? Não. Não, então ele não está contando a história do filme. Então ele não faz uma paráfrase de um conhecido filme, não. Depois na letra B está dizendo que ele faz uma paródia de um conhecido filme com o objetivo de provocar indignação, desestimulando o consumidor a comprar o produto. Aí me diga, pelo amor de Deus, por que alguém vai fazer um anúncio para desestimular, desincentivar o consumo do produto? É exatamente o contrário, né? Que é estimular a venda do produto. Então, por isso que não é nem a letra A nem a letra B. Depois, esse texto aí, ele faz uma cópia de um conhecido filme, mas então quer dizer que nesse filme os atores são tomates, né? Porque se for uma cópia, tem que ser igual, né? Então, só por isso, só porque essa letra C está dizendo que esse texto aí está fazendo uma cópia do filme, você já pode descartar a letra C, que não é também não.
Só sobrou a letra D, né? Vamos conferir. Esse texto ele faz uma paródia de um conhecido filme com o objetivo de provocar humor, certo? Chamando a atenção do consumidor para a marca, estimulando a compra do produto. É exatamente isso que esse texto fez. Ele criou aí uma paródia com o sentido de provocar um certo humor, estimulando a compra aí desse produto, desse tomate. Então, você vai marcar a letra D, certo? Tem uma pergunta parecida com essa aqui na minha prova. Uma pergunta semelhante a essa aqui na minha prova. Então, você vai marcar aqui a letra D, certo? Anota aí para vocês não esquecerem. Você acertou essa aqui, Isabela? Eu nem lembro, dona. Eu achei dessa deve ter errado. A maioria errou essa aqui. A maioria. Mas eu sei porque que vocês erraram, é porque vocês responderam de qualquer jeito. Se eu tivesse dito de jeito não. Conheço, você está respondendo esse trem de qualquer jeito. Então vamos para a próxima aqui. Acabando já. Próxima. Agora nós vamos falar sobre discurso direto e discurso indireto. É a matéria mais fácil que tem. Então você tem aqui ó, o texto 1 e o texto 2. No texto 1, só tem o narrador falando. Então, o narrador vai contando aqui que o João chegou em casa cansado e disse para a mulher Maria que queria tomar um banho, jantar e ir direto para a cama. Aí a Maria lembrou que lembrou ao João que naquela noite eles tinham combinado de jantar na casa do Pedro, da Luísa e assim por diante. Então, aqui só tem o narrador falando. O narrador vai explicando aqui o que os personagens foram fazendo e dizendo um ao outro. Mas não tem nenhuma separação entre a fala do narrador e a fala dos personagens. Só tem narrador falando. Então, a gente fala que isso aqui ó, é um texto construído com discurso indireto. Já no texto 2, você tem aqui essa primeira fala do narrador, né? Ele fala, Chapeuzinho Vermelho foi visitar a avó, não sei o que tem, e a menina, surpresa, então fala. Aí começa o diálogo entre a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. E a cada uma das falas, né, quando vai mudando as falas dos personagens, acontece o seguinte, o texto faz um novo parágrafo, né, muda de linha, e coloca esse sinal aqui, ó, sinal de travessão. Então, aqui existe uma diferenciação até visual da fala do narrador com a fala dos personagens, né? E, além disso, usa-se os sinais de pontuação do 2 pontos e do travessão para marcar essa diferença de fala, essa diferença de turnos de fala entre os personagens. Então, quando tem a presença aqui ó, dessas falas dos personagens identificadas através da pontuação, como, por exemplo, travessão, poderia ser aspas também, a gente fala que esse texto aqui foi construído com discurso direto. Então, o primeiro só tem narrador, discurso indireto, e quando tem as falas dos personagens separadinhas, a gente fala que é discurso direto. Então, estou perguntando aqui, ó, sobre os dois textos anteriores, é correto afirmar que o texto 1 foi escrito usando o discurso indireto, ou seja, só tem o narrador, tá certa essa informação. Já no texto 2, predomina o discurso direto, quando tem a diferenciação entre a fala do narrador e as falas dos personagens. Então, essa aqui já tá facinho, ó, é a letra A mesmo, tá? O primeiro texto é discurso indireto e o segundo texto é discurso direto. Beleza? Então, é a letra A. Marcou aí? Próxima. Agora nós vamos falar sobre esse gênero textual aqui, ó, que é o editorial. Não vou fazer a leitura do texto não, porque ele é muito grande, mas eu vou só chamar a atenção de vocês para alguns fatores. Nesse texto aqui, ó, que chama Bater Cabeça Parece Mesmo Ser um Esporte Nacional, você vai observar que não tem o nome do autor. A pessoa que escreveu esse texto, ela não assina ele, ó, nem aqui no começo e nem no final. Não tem o nome do autor, tem o nome do jornal, o jornal em que foi publicado esse texto, que é o jornal Hoje em Dia. Então, pessoal, o que isso significa? Significa que esse texto aqui, ele representa... Dona Luiz Eduardo tá... Eu arrumei aqui para ele, permiti para ele. Deu certo aí, Luiz Eduardo. Nós já estamos terminando aqui, Luiz Eduardo.
Então, gente, esse texto aqui, ele não apresenta o nome do autor, ele só apresenta o nome do jornal em que esse texto foi publicado. E esse texto aqui, conforme vocês fizerem a leitura, vocês vão observar que ele tem o objetivo de apresentar um posicionamento, uma opinião, um ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, a gente fala que esse texto aqui, ó, ele é um texto argumentativo, porque ele apresenta opinião. Quando apresentar opinião, é texto argumentativo. Então, ele apresenta a opinião sobre um assunto relevante, um assunto importante. Mas essa opinião não pertence a uma pessoa. Essa opinião pertence ao veículo da imprensa. Ou seja, essa é a opinião do jornal. Ela não é a opinião do jornalista, vamos supor que ele chamasse João. Não é a opinião do João, é a opinião do jornal hoje em dia. Então, isso é o editorial. É um texto argumentativo que apresenta opiniões sobre um determinado assunto que é relevante, que é importante, que é atual, mas sem apresentar, sem se direcionar a uma pessoa específica. Essa opinião não pertence a uma pessoa específica. Essa opinião pertence, sim, a um veículo da imprensa, a uma empresa da imprensa, ou seja, um jornal ou a uma revista. Aí eu estou perguntando aqui, ó, sobre o texto anterior, é correto afirmar que esse texto, então, ele é uma resenha, ele é um editorial, que eu acabei de falar, ele é um artigo de opinião ou ele é um conto de encantamento? Ele é um editorial. Olha o que está explicando. Trata-se de um editorial, pois é um texto que apresenta e defende, com base em argumentos, a opinião, beleza, de um órgão da imprensa sobre determinado assunto relevante. É exatamente isso que eu acabei de explicar, que o editorial apresenta uma opinião de um órgão da imprensa. Aí você pode, talvez, ter se confundido, né? Alguns alunos vão ter se confundido com essa letra C aqui, ó, que está falando que esse texto seria um artigo de opinião, né? Porque está apresentando uma opinião e deve ser um artigo de opinião. Mas não é por quê? Porque o artigo de opinião tem o nome do autor, né? Essa aqui que é a diferença, ó, a opinião individual da pessoa que assina o artigo. Esse texto aí, ele não foi assinado pelo autor, o autor não colocou o nome dele. Ele colocou só o nome do jornal. Então, essa que é a diferença do artigo de opinião com o editorial. O editorial não apresenta o nome do autor. O artigo de opinião apresenta o nome do autor. Por isso que não é a letra C, mas sim a letra B, certo? Então, é isso, pessoal. Ó, terminamos. O Luiz Eduardo, você entrou depois, mas essa aula aqui vai ficar gravada e eu vou postar ela no Conexão Escola depois, tá? Aí você pode pegar ela desde o começo que você vai ver as respostas que eu marquei aqui. Aí, gente, depois que você tiver feito a correção, você já sabe as respostas todas aqui. Se alguém quer perguntar alguma coisa, eu tô de boa. Fácil mais essas perguntas aqui, né? Não? Tranquilo, né? Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai responder essas perguntas aqui lá no formulário. Quando que você vai no formulário? Como que você acha o formulário para você responder essas perguntas aqui? Vou mostrar para vocês. Então, é só você entrar lá no seu Google Sala de Aula, no seu Conexão Escola. Vou entrar aqui no meu Conexão Escola. É um pouquinho diferente porque eu estou no computador, mas é a mesma coisa que tem aqui, vai ter lá no seu celular. Espera abrir aqui. Vou aqui na sala Então, você vai entrar lá na sala de língua portuguesa, certo? Aí você vai clicar em atividades. No meu celular, essa atividades aparece lá embaixo. Né? Essa palavra atividades aparece lá embaixo, mas tanto faz, só você procurar atividades. Dentro da sala de língua portuguesa, você clica em atividades, aí você vai procurar a seção de formulários. Fica tudo junto, gente, formulários. Aí você vai responder esse aqui, ó. Segundo bimestre, atividades complementares. Você clica nele, vai abrir essa atividade aqui, você clica no link dela, ó. E aí, ela vai abrir para você. Deixa eu só... Aí, ó. Aí vai abrir esse formulário aqui para você e você vai responder. Aí, o que está acontecendo, pessoal? Eu não sei por quê,
de uma hora para outra, o Conexão Escola, ele começou a apresentar o seguinte problema. Quando você entra nele, você está logado no e-mail institucional, porque você entra com o e-mail institucional. Só que agora, de uma hora para outra, quando você clica nos formulários que estão dentro da sala de aula virtual lá no Conexão Escola, em vez do sistema do celular ou do sistema do aplicativo abrir a página do formulário dentro do aplicativo, ele abre a página do formulário fora do aplicativo, em uma página da internet aí no seu celular. Aí ele joga você para fora do seu login do e-mail institucional, aí você fica logado no seu e-mail pessoal. Só que esses formulários aqui, eles são autorizados a só receber resposta de e-mail institucional, por isso que vocês não estão conseguindo responder. Mas isso aqui é fácil de resolver. Se você clicar no formulário e aparecer a mensagem pedindo uma permissão, você tira um print e manda para o seu professor e pede para ele tirar a restrição. Todos os professores sabem o que isso significa. Aí o professor ele vai tirar a restrição do seu formulário, é só ele vir aqui mudar a configuração para aceitar que uma pessoa que está logada no e-mail pessoal, que ele consiga responder esse formulário. É fácil de fazer, é só vir nas configurações e tirar a restrição. Eu já fiz isso para a Isabel conseguiu responder, deu certinho. E provavelmente isso vai acontecer isso em todos os formulários que vocês forem responder. Aqui, ó, gente, é só vir nas configurações, o professor tem que fazer isso, tá? Vai vir nas configurações e vai tirar essa restrição aqui, ó. Restringir aos usuários da Secretaria Estadual de Educação. Isso é desmarcar esse item aqui, ó, que vocês vão conseguir responder, certo? A gente não pode deixar isso aqui desmarcado direto, porque senão todos os alunos vão responder com o e-mail errado, né? Aí fica ruim. Então, e aí depois, quando você for responder, na hora que pedir para você digitar e-mail, você tem que digitar o e-mail institucional, senão dá errado, tá? Mas esse aqui é tranquilo, gente. É só vocês se comunicarem com os professores que eles arrumam isso aqui para vocês, vocês conseguem responder aos formulários. Beleza? Então é isso, pessoal. Terminando a aula mais cedo, 8h46. Eu vou só colocar aqui, ó, no chat a lista de presença para vocês marcarem. Deixa eu pegar ela aqui. Não sai ainda não, gente. Só um minutinho. Vocês estão vendo aí no celular de vocês que tem um desenho tipo de uma mãozinha, não tem? E do lado tem 3 bolinhas. Aí, ó, achou a mãozinha? Isso, não precisa clicar na mãozinha, não. Do lado da mãozinha tem três bolinhas, 3 pontinhos, não tem? Clica nesses 3 pontinhos. Vocês vão ver assim, ó, mensagens na chamada. Isso aí é o chat, certo? Eu vou colocar a lista de presença nesse chat aí, é só vocês clicarem. Deixa eu achar a lista de presença aqui, peraí. Lista de presença. Só um minutinho. Tem, gente? Ó, gente, outro lembrete que eu tenho que passar para vocês é que segunda-feira vai ser minha prova, tá? Prova 5 pontos, muito fácil, vai estar lá no Conexão Escola, na seção avaliações bimestrais, para vocês fazerem, tá? Vou pegar a lista aqui. Só um minutinho. Eu já vou colocar ela aí no chat. Todo mundo achou o chat? Fala oi aí no chat. Digita aí oi aí. Oi, bom dia. Aí, ó, todo mundo achou o chat. Menina é bom que menina é fácil com tecnologia, né? Adolescente, todo mundo aprende trem rapidinho, tecnologia. Eu tive que começar a preparar essa aula aqui, aprender a usar esse aplicativo aqui segunda-feira, senão não dava conta, não. Eu nunca tinha feito, eu participei de videoaula, de reunião, mas eu nunca tinha feito uma, né? Ó, lista de presença, eu vou digitar ela agora, ó, lista de presença. É só você clicar. Deixa eu até tirar a restrição aqui dela também, porque senão vai dar aquele negócio da permissão. Deixa eu tirar a restrição aqui, porque senão vocês não vão conseguir responder. Ó, tirei a restrição. Pronto. Clica aí nessa lista de presença aí, ó, tá vendo? Ó, lista de presença. Clica aí. Nesse link aqui, ó.
Ver se abre. Se não abrir, você escreve aqui para mim no chat. Tem uma pergunta, umas perguntinhas lá na lista de presença, mas é só de marcar. Aí é isso, pessoal. Se vocês conseguirem responder a lista de presença direitinho, aparecer a mensagem de confirmação, aí a gente terminou a aula. Quem quiser sair da reunião pode sair, tá? E no mais, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar coisa sem ser das atividades complementares. Se vocês tiverem com alguma dúvida também, pode perguntar. Pode ligar o microfone e fica à vontade, tá? Quando vocês responderem a lista de presença, vocês escrevem ok aqui no chat para mim, antes de vocês saírem, tá? E eu quero agradecer a presença de vocês, que eu estava até chateada, achei que não ia vir ninguém, não ia participar ninguém, então gostei muito de vocês terem participado, tá? Então, quero agradecer vocês e parabéns. Espero ter ajudado vocês aí com essas atividades complementares, beleza? Vocês ficam caladinhos, né? Quando for aula presencial, vocês vão ficar assim também na sala, caladinho, não vai fazer barulho, não? É só ver, hein?